Vatican News. Da cidade do Vaticano. Alô, amigos, está no ar o programa em português da Rádio Vaticano, o Vatican News. E neste domingo, 23 de agosto, a gente traz as últimas notícias sobre o Papa Leão XIV, a Santa Sé e a Igreja no mundo. Nos estúdios hoje, Andressa Collet. E partimos imediatamente aos destaques do programa de hoje. Papa no Ângelus, quem é Jesus para você? Leão propõe exercício de discernimento sobre o caminho da fé que pode ser feito na vida pessoal da igreja e nas escolhas da paróquia. Nos apelos à epidemia de Ebola na República Democrática do Congo, o desabamento de uma mina de ouro na República Centro-Africana e os 10 anos do terremoto que matou quase 300 pessoas na Itália. Na visita pastoral a Rímini, Papa visita a Feira do Encontro da Amizade entre os povos, onde passaram 60 mil pessoas. Leão alerta que agora é a hora da responsabilidade. Temos que ter consciência que o mal não se combate com o mal. A única resposta é o amor. Precisamos nos colocar em jogo para nos libertar do falso realismo que rearma mentes, palavras e nações. Fique com a gente, o programa de hoje começa agora. Cari fratelli e sorelle, buona domenica! O Papa Leão XIV, após voltar da jornada intensa deste sábado de visita pastoral ao norte da Itália, quando pagou a agenda na República de São Marino e Rímini, rezou a oração mariana do Ângelus com os peregrinos presentes na Praça São Pedro. Ao refletir o evangelho deste domingo, propôs, inclusive, um exercício de discernimento aos fiéis sobre o caminho da fé. Para mim, quem é realmente Jesus? A pergunta, que foi dirigida diretamente aos discípulos, é retomada pelo pontífice e orientada para cada um de nós como um passo fundamental para os discípulos de todos os tempos, permitindo que a nossa fé seja renovada continuamente. La fede infatti non ci è data una volta per tutte. A fé não nos é dada de uma vez para sempre, pelo contrário, precisamos constantemente redescobrir o rosto de Cristo e o seu Evangelho, aprofundar a sua mensagem e renovar as escolhas da nossa vida para que sejam coerentes com o que professamos, vencendo a tentação de pensar que já sabemos tudo e de transformar a fé em um costume. Una abitudine. Essa pergunta, quem é Jesus para mim e qual o significado da sua presença na minha vida, continua o Papa, nos é colocada diariamente através da oração e ao meditar no Evangelho, mas também quando nos separamos com as feridas e as necessidades dos irmãos, ou nas relações e situações que mais interpelam a nossa consciência. É uma oportunidade, refletiu então Leão XIV, para avaliar se Jesus é apenas uma grande figura da história que disse e fez coisas importantes, ou se é o Cristo de Deus, enviado para transformar a nossa vida. Do Ângelus, antes de invocar Nossa Senhora para ajudar-nos a guiar sempre no caminho da fé, o Papa alertou para não nos fecharmos nas nossas convicções e certezas religiosas, mas para nos mantermos abertos a uma relação autêntica com Cristo. Leão XIV orientou como fazer isso, começando a não nos contentarmos com os lugares comuns sobre a fé cristã, com ouvi-los dizer durante a vida, talvez até com boas intenções, mas de experimentar novas práticas. Gesù ci chiama a una risposta personale. Jesus nos chama a uma resposta pessoal, a conhecê-lo de perto, a nos deixarmos escrutinar a partir da amizade com Ele, em um encontro sempre novo que pode nos permitir percorrer caminhos inéditos e fazer escolhas diferentes das que imaginávamos. Isso é válido tanto para o nosso percurso pessoal, como para o caminho da igreja e para as escolhas pastorais, onde, por vezes, pensamos que basta continuar a fazer como sempre fizemos. É importante, pelo contrário, nos perguntarmos frequentemente: para mim, quem é o Senhor?
Conheço realmente. O que me pede hoje é o Evangelho. Que passos e que escolhas deveria tomar? Quali passi e quali scelte dovrei compiere? Cari fratelli e sorelle, nella mia preghiera ricordo spesso la Repubblica Democratica del Congo. Queridos irmãos e irmãs, nas minhas orações recordo frequentemente a República Democrática do Congo, especialmente devido à propagação da epidemia de ebola, que infelizmente está causando muitas vítimas. Encorajo uma resposta por parte da comunidade internacional, que envolve também as comunidades locais, no trabalho de prevenção para salvar muitas vidas humanas. Foi assim que o Papa Leão XIV começou a série de apelos ao final da oração mariana do Ângelus deste domingo. Aos fiéis reunidos na Praça São Pedro, o pontífice alertou para o aumento de casos da doença no país, como ampliou a preocupação para a comunidade internacional. Segundo informações divulgadas na última sexta-feira pela Organização das Nações Unidas, a ONU, o ebola já causou mais de 2.500 mortes em 3 meses e avança de forma exponencial. Dessa vez, como explicam os especialistas, o responsável pela contaminação é o vírus Lundibugyo, para o qual não há vacinas ou tratamentos específicos. A discussão ganha ainda mais importância diante de uma descoberta recente, mesmo depois de superar a fase aguda da doença. Alguns pacientes podem permanecer com o vírus alocado em determinadas regiões do organismo. A situação é agravada por conflitos armados, deslocamentos populacionais e circulação de pessoas entre fronteiras, o que dificulta a vigilância, o atendimento médico e o controle de transmissão. Enquanto isso, a ciência luta para entender mais sobre o patógeno e tenta buscar alternativas para combater esse quadro. O Papa Leão XIV, ao final da oração mariana do Ângelus deste domingo, demonstrou proximidade com orações a famílias que ainda sofrem com tragédias da Itália, a República Centro-Africana. No oeste do país africano, na fronteira com Camarões, o deslizamento de terra de uma mina de ouro na última terça-feira, 18 de agosto, fez mais de 100 vítimas fatais, segundo as autoridades. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o momento em que a terra cedeu em uma encosta, com centenas de pessoas nas proximidades. O local, nas últimas horas, foi fechado pelo governo também por descumprimento das normas de mineração e das diretrizes administrativas, e o pontífice se manifestou. Sono vicino anche alla popolazione della Repubblica Centroafricana. Estou também próximo à população da República Centro-Africana, que chora as vítimas do deslizamento ocorrido em uma mina em Zamboyé. Que o Senhor acolha aqueles que perderam a vida e apoie o empenho em garantir a segurança e a legalidade dos locais de mineração. Antes de saudar romanos e peregrinos provenientes de vários países presentes na Praça São Pedro para o Ângelus, o Papa recordou os 10 anos de um terremoto que deixou marcas profundas na Itália, devastando uma ampla área dos Apeninos. O sismo de magnitude 6.0 da madrugada de 24 de agosto atingiu principalmente as cidades de Amatrice, Accumuli e Arquata del Tronto, e 299 pessoas morreram, quase 400 ficaram feridas e mais de 40 mil ficaram desabrigadas. Domani ricorre il 10° anniversario del terremoto che ha colpito il centro Italia tra Lazio, Umbria e Marche. Amanhã se recorda o 10º aniversário do terremoto que atingiu o centro da Itália, entre Lácio, Úmbria e Marche. Rezo pelos falecidos e por suas famílias e por todas as comunidades afetadas. Que a fé e a solidariedade continuem a sustentar o trabalho de reconstrução. Auguro a tutti una buona domenica! Sì, cari amici, è l'ora
della responsabilità, specialmente per chi molto ha ricevuto da una millenaria tradizione di fede che si fa cultura. Sim, queridos amigos, é hora da responsabilidade, especialmente para quem muito recebeu de uma tradição milenar de fé que se faz cultura. Havia a Guerra Fria, em 29 de agosto de 82, quando São João II subiu ao palco da Feira de Rímini para participar da terceira edição do Encontro pela Amizade entre os Povos. Uma intenção do fundador da Comunhão e Libertação, padre Luigi Giussani, que não permaneceu como um enclave do movimento, mas se tornou com o tempo um cruzamento para a igreja e para a sociedade, um encontro que multiplica os encontros e inspira novos caminhos. E a guerra, ou melhor, há muitas guerras pequenas, grandes, fragmentadas, juntamente com as crises, as divisões, as ideologias, as desigualdades, os desastres ambientais e os negócios da morte. Agora que o Pontífice Leão XIV volta a se dirigir ao público diversificado do evento de Rímini, ao norte da Itália. Políticos, artistas, líderes religiosos, representantes de instituições ou da sociedade civil, jovens, voluntários, testemunhas, todos reunidos no grande auditório em nome dessa amizade, justamente que neste tempo de divisão é um valor que não se pode dar como garantido. Há meses se aguardavam as palavras do sucessor de Pedro, ponto de referência para a igreja e para o mundo. Leão propõe ao meeting de Rímini um discurso e também um apelo de amplo alcance que aborda a atualidade desta humanidade chamada a uma inversão de rota, que se tornou convincente e verossímil pela obra de pioneiros corajosos. Liberiamo dunque la confidenza dal sospetto, la cultura dalla prepotenza, l'educazione dall'ideologia, il lavoro dall'idolatria, del profitto, la tecnologia e la finanza dai business della morte. Libertemos a convivência da suspeita, a cultura da prepotência, a invocação da ideologia, o trabalho da idolatria do lucro, a tecnologia e as finanças dos negócios de morte. A partir das organizações que criamos e nas quais atuamos, desmascaremos as injustas relações de poder que estão na origem da pobreza e das desigualdades, da guerra e dos desastres ambientais. Desarmemos o desenvolvimento tecnológico quando esse se torna invasivo e destrutivo. Que não haja apenas quem ative o fogo do cansaço e do desespero, que haja também quem reacenda sonhos e visões, diz o Papa, deixando aos que ouvem uma orientação: o amor, aquele que move o sol e as outras estrelas, como escreveu Dante no último verso da Divina Comédia, que dá título à edição do evento em Rímini. Várias vezes o Pontífice faz referência ao grande poeta no seu discurso, no qual cita o concílio, Padre Giussani e os predecessores Francisco, Bento XVI e naturalmente João Paulo II, que já há 44 anos havia compreendido a profecia de um encontro como esse. Incontro di amicizia, amicizia tra i popoli. Já só pronunciar essas palavras alegra o coração. Encontro de amizade, amizade entre os povos. Palavras que adquirem um significado nessas horas muitas vezes dramáticas da história do mundo. É a força do amor, o amor que move, que desde os tempos de Dante não desapareceu, nem perdeu vigor, nem intensidade, embora permaneça silencioso de bom grado, ao contrário das forças ruidosas que abalam a terra, o céu e todas as criaturas, destaca o Papa, evocando o ensinamento dos papas sobre a misericórdia. Il male non si combatte col male, come in cielo così in terra, l'amore e la legge della vita. O mal não se combate com o bem. Assim na terra como no céu,
amor é a lei da vida, o método da redenção do Messias crucificado. Ao falso realismo, que rearma mentes, palavras e nações, a cultura católica tem hoje de opor o realismo da misericórdia, segundo o qual não pode existir inimigos de todos, mesmo os adversários. São irmãos e irmãs que devem ser olhados nos olhos e encontrados na verdade. O pecado existe, sem dúvida, mas mais forte do que ele é o amor redentor de Cristo, que nos empenha a purificar pensamentos, interesses, hábitos, companhias, projetos, investimentos, todos os aspectos da vida, de tudo que a cultura do poder contaminou. Che ci impegna a purificare pensieri, interessi, abitudini, preoccupazioni, progetti, investimenti, ogni aspetto della vita, da tutto ciò che la cultura della potenza ha inquinato. É, portanto, uma autêntica conversão do povo que o Papa pede. Quantos estão sentados no auditório com suas competências, responsabilidades e recursos podem realmente se colocar a serviço e acompanhar a humanidade no caminho certo? Não aquele que explora a divisão, a alienação e o desespero, mas aquele que serve o reino de Deus e a sua justiça. Ninguém deve se permitir menosprezar a palavra amor, que, como ressalta o Papa, é o próprio nome de Deus. Deus é amor. E no amor nunca há coação, doutrinação, nunca há sedução, engano ou recrutamento. O amor só existe na liberdade, no diálogo vivo, no dom generoso de si mesmo. Amem sempre a Igreja, acrescenta o Papa, repetindo mais uma vez, amem sempre a Igreja. Merita pronunciarlo di nuovo. Amate sempre la Chiesa! Nesta liturgia do 21º domingo do tempo comum, se reflete sobre o tema do poder. Com a leitura do profeta Isaías, aquele que usa do poder em seu próprio benefício e deixa o povo passar necessidades, deve ser destituído, pois não honra a confiança nele depositada por Deus. Isso é o que se entende com a deposição de Sobna, administrador do rei de Jerusalém, que deixa o povo na miséria e constrói para si um túmulo de alto luxo. Em seu lugar, é empossado Eliacim, investido de poderes para abrir e fechar a casa de Davi, ou seja, para que todos tenham vida. Do mesmo modo, Jesus, estando com seus discípulos, dá a eles o poder de abrir e fechar as portas do reino dos céus. Tudo e qualquer poder cristão é dado para servir, para dar vida ao povo. Mas Jesus só entrega esse poder aos apóstolos depois de ser identificado por eles como Messias, como aquele que tem a missão de redimir. Portanto, esse poder na igreja, no mundo cristão, significa identificar-se com a missão de Jesus, daquele que lavou os pés de seus discípulos, daquele que disse ter vindo para servir e não ser servido, daquele que não tinha onde reclinar a cabeça. O hino de louvor colocado por Paulo em sua carta aos Romanos nos fala da misericórdia de Deus, que supera nosso conhecimento, nossa justiça, sempre nos servindo, sejamos cristãos ou não. Dentro da perspectiva cristã, o poder deve acabar com o egocentrismo, com a imaturidade e despertar na pessoa generosidade, esquecimento de si e radical entrega à causa da vida. Nesse tempo, quando no Brasil nos preparamos para as próximas eleições, reflitamos sobre nosso poder de voto. Também ele deverá se fazer cumprir como serviço à vida.
Vivo em um país democrático e tenho esse poder para desempenhá-lo com dignidade cristã, sendo temente a Deus, reconhecendo que o poder vem dele para que seja concretizado em favor de seus filhos e não em favor de uma ideologia, de um partido, de um grupo de pessoas. Votar deverá ser não apenas um exercício de um poder democrático, mas um ato de religião, um ato de extrema vida. Naquele tempo, Jesus foi visão do polícia e quem diz os homens ser o filho do homem? E eles vão. Alguém diz que é bom, Marquinhos? Jeremias. Então Jesus perguntou, e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu,
Vaticano, o Vatican News neste domingo, 23 de agosto. Vai ficando por aqui. A gente agradece pela sua companhia e a sua audiência. E conto com você amanhã, neste mesmo horário. Um forte abraço e até lá.